casamento não é descartável. Não existe essa opção. Não existe saída, não existe porta de saída, não existe porta de saída. Ou seja, se eu não consigo abrir a porta pra sair, significa que eu vou ter que aprender a conviver com o que eu tenho aqui dentro. Gente, tem um anúncio muito legal pra compartilhar com vocês nesse Café com Joia. Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas a Dodô, que vocês já conheceram em episódios anteriores, ela ficou no meu pé querendo fazer isso de qualquer jeito. Falei, tá bom, Dodô, faz se quiser, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Então nós vamos fazer uma Black Friday de vários produtos que a gente tem. E assim, tá sensacional. Dodô, quanto vai ser? 12 de R$149. Teremos Sobre a Mente, teremos Bookme, teremos aula de vendas. Que mais, Dodô? Teremos webinar que eu dei. Que mais? Teremos uma aula sobre neurovendas. Então, assim, assim, tem tanta coisa nesse negócio, tem tanta coisa nessa caixinha que a gente não tem como você não terminar o seu ano melhor. Então, eu te encorajo a clicar no link aqui embaixo, garantir o seu, porque eu tenho certeza que vai ser transformador na sua jornada. E no Café com Joia de hoje, eu quero trazer um assunto muito interessante, porque eu percebi que várias pessoas estão chegando pra mim e pro Caio com várias temáticas, mais baseadas no mesmo assunto, que é sobre casamento. O Caio rodou o Brasil com a Trinca, né? Na verdade, não foi o Brasil, foram 7 cidades. Mas seria uma bênção se eles rodassem o Brasil falando sobre esse assunto, que é a ordem. É diferente dos outros eventos da Trinca que eles fizeram, que falava sobre negócios. Nesse, eles falaram sobre saúde, falaram sobre família, e também falaram sobre pilares de negócios, mas sustentados na saúde e na família. E o Caio ficou com o pilar da família para falar. E assim, e talvez por isso chegaram vários depoimentos, chegaram várias mensagens, mas eu acho que de fato sempre chegou assim. Primeiro que eu acho que é uma honra a gente poder ser um exemplo de família, poder ser um exemplo de casal, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, mas isso não quer dizer que a gente não erra, não quer dizer que a gente não tem dificuldade, mas eu acho que hoje num mundo onde as pessoas estão tão desacreditadas da família, da união da família, é muito legal a gente poder, sabe, ter boas referências em relação a isso. Eu sempre tive algumas referências perto de mim, próximas a mim, que eu olhava e falava assim, nossa, eu quero, sabe, eu me inspiro nessa forma, eu me inspiro nessa mulher, como ela trata o marido, eu me inspiro como ela trata os filhos, eu me inspiro como ela trata a casa. E o Caio sempre teve também essas inspirações próximas, assim. E por mais que talvez a gente não esteja tão próximo, mas a gente tá próximo através do nosso Café com Joia, e eu achei pertinente trazer sobre esse assunto, sabe? Porque hoje as pessoas, elas descartam o casamento com muita facilidade. Então, na primeira, eu não digo na primeira discussão, mas quando fala e não vê saída, elas querem descartar o casamento. E biblicamente, e até da forma como eu acredito, a gente descarta um casamento num caso, talvez, de uma traição, e eu digo talvez porque tem muita gente que perdoa traição. E agora, em caso de abuso psicológico, emocional, físico, aí é com toda certeza que a gente descarta. Ou também quando a outra pessoa, cara, sei lá, roubou, matou alguém, fez alguma coisa muito doida que você fala, meu Deus, eu tô com um doido, eu tô com um psicopata aqui do meu lado, né? Mas a maioria das pessoas, se a gente pegar a maioria dos casos, as pessoas não descartam um casamento nessa situação. Ela descarta porque não consegue mais comunicar. Então, se a gente pegar a base dos maiores conflitos matrimoniais, o raio do pepino é comunicação. Então, eu tenho uma outra pessoa na minha vida que tem uma personalidade completamente diferente à minha, que tem sonhos diferentes do meu, que tem vontades diferentes do meu, né, da minha vontade. E mais do que isso, a maioria das pessoas vieram de culturas diferentes, culturas não digo necessariamente de país, mas assim, de casa mesmo, sabe? Com criações diferentes. Quando você mistura essas duas pessoas, cara, vira uma lambança. Quando cada um mora sozinho, cada um tá no seu canto, ok, mas a convivência, ou ela vai colocando um adubo pra isso ser fortificado e ser fortalecido e dar bons frutos, ou o adubo que você vai colocando ali é tão ruim que tudo que vai acontecendo, por mais que seja bom, vai apodrecendo. Mas eu sempre percebo como a base é a comunicação. As pessoas não sabem comunicar entre si, elas não sabem falar das suas vontades, elas não sabem falar dos seus desejos. E aí eu vejo onde mora o maior perigo, que é quando qualquer gota d'água vira uma tempestade. Porque a pessoa já tá tão empapuçada, ela já tá tão cansada, que qualquer mini coisa já vira o maior problema, vira uma discussão, e aí vai pegar coisas de 10 anos atrás, e vai trazer pra discussão, e vai trazer de novo, e vai trazer de novo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês é que casamento não é descartável. Eu e o Caio, a gente tem isso muito
uma regra, é rígido dentro do nosso casamento. Não existe essa opção. Não existe saída, não existe porta de saída, não existe porta de saída. Ou seja, se eu não consigo abrir a porta para sair, eu tô apontando para a porta do estúdio, significa que eu vou ter que aprender a conviver com o que eu tenho aqui dentro. E eu já contei para vocês várias vezes que o começo do nosso relacionamento não foi fácil, a gente passou por muita dificuldade e a principal razão era exatamente essa, comunicação. Primeiro que a gente não tinha nossos sonhos alinhados, cada um tinha um sonho completamente diferente. Nós tínhamos personalidades completamente diferentes, então ele não entendia a forma de falar comigo, e eu não entendia a forma como falar com ele, e ele achava que eu tinha que ser igual a ele, e eu achava que ele tinha que ser igual a mim. Então a gente, quando cada um tem as suas próprias convicções, a gente não consegue chegar numa única convicção. Então o nosso casamento, depois que a gente casou melhorou, mas antes disso, né, antes da gente ter a porta trancada, quando a porta estava aberta, era muito enfático cada um na sua. Mas a partir do momento que a gente trancou a porta e não teve mais saída, a gente falou assim, a gente vai ter que resolver essas coisas. Então a gente precisou começar a abrir mão, cada um da sua própria convicção. E aí é onde eu vejo o maior ponto das pessoas. Eu não posso abrir mão da minha convicção, eu não posso abrir mão da minha identidade. Vai ter que abrir mão, sim. Vai ter que abrir mão, porque a partir do momento que você casa, você se torna uma única carne com o teu parceiro, com a tua parceira. E ser uma única carne significa que, assim, tudo que tá lá dentro tem o mesmo gosto, tudo que tá lá dentro tem a mesma cor, tudo que tá lá dentro tem a mesma textura. Então, a gente vai precisar, ao longo da jornada, como marido e mulher, tirando nossas arestas, nos lapidando, e o parceiro também, para que a gente, juntos, a gente consiga construir uma única convicção. O Caio tirou um monte de coisas da família dele, eu tirei um monte de coisa da minha família, porque eu falei assim, ok, você tem esse pensamento, eu tenho esse pensamento, mas qual vai ser o nosso pensamento? Então ele abriu mão de algumas coisas, eu abri mão de algumas coisas. E aí tem gente que fala assim, mas é que você não sabe, aqui é muito difícil de conversar. É uma frase, é uma reclamação que ela precisa ser extinta. Não pode mais ficar falando assim, porque aqui dentro você não sabe. Cara, todo lugar é difícil, todo mundo tem dificuldade, mas enquanto você continua acreditando que só aí é difícil, você continua se mantendo no mesmo lugar, não sai do lugar. Eu tenho certeza que se você ainda está com seu parceiro é porque ainda existe amor. Mas pode ser que não exista mais admiração. Por quê? Porque você decidiu não mais admirar essa pessoa. Você decidiu que as negatividades, que tudo que não te agrada, ficasse infinitamente maior do que as coisas positivas. E é exatamente isso. É o adubo que você dá, é o adubo que você dá para os seus olhos, é o adubo que você dá para sua boca. E você que reclama muito do seu parceiro, eu posso ter certeza que você tem uma grande parcela de culpa na forma como está a sua relação hoje. Porque a maioria das pessoas adora jogar a culpa por parceiro, mas o esforço que faz para mudar a si mesmo, para melhorar a situação, é baixíssimo. E eu falo isso com autoridade, de eu sempre reclamar em várias coisas em relação ao Caio. E eu até falei isso em um dia da trinca que eu fui, né? Eu falei, cara, se ele fosse essa pessoa chata que reclama o tanto que eu reclamo com ele, eu já tinha querido, eu já queria ter estourado a porta da saída várias vezes, porque como que eu ia aguentar ficar com alguém tão chato assim? Só que eu era chata. Porque eu pegava no pé o tempo inteiro, eu criticava o tempo inteiro, eu cutucava o tempo inteiro. Então, toda vez eu vejo alguma coisa, eu quero cutucar. Toda vez eu vejo alguma coisa, eu quero falar. Vocês acham mesmo que ele, toda vez que ele vê alguma coisa que incomoda a mim, ele fala? Ele ignora, entra por um ouvido e sai pelo outro. Obviamente que as coisas que mais não agradam, a gente acaba conversando. Mas eu não. Era qualquer mini coisa. Ai, para com isso. Ai, não, não, não. Ai, não, não. Gente, é insuportável ver com assim. E normalmente é a mulher que é chata desse jeito, né? Mulher que adora ficar cutucando, criticando, enchendo o saco. E eu tava até falando hoje disso numa reunião com uma mentorada da Impulse, né? Eu falei assim: o marido ele chega em casa todo esfaqueado, né? Todo ensanguentado da batalha da rua. A única coisa que ele quer chegar em casa, ele quer que a mulher cuide das feridas dele. Ele não quer que a mulher dispute sobre quem tem mais feridas. Aí tem gente que fala assim: mas meu marido não é assim. Pois é, o meu marido não era assim. Mas é porque eu não deixava ele ser o marido que eu queria, porque eu queria ficar tomando o lugar dele o tempo inteiro. Então, todas as vezes que eu reclamava, eu não conseguia mudar a situação, pelo contrário, eu só piorava. A partir do momento, o jogo virou quando? Quando o jogo virou? Quando eu parei de querer ficar falando e quando eu entendi que a mudança tinha que vir de mim. Quando eu parei de ficar esperando que ele se tornasse uma pessoa que eu gostaria, mas eu falei assim, eu não consigo mudar ele. Então eu vou mudar a mim. E por consequência ele acabou mudando. Mas eu precisei dar tempo pra isso, gente, porque eu sou uma pessoa muito executora. O Caio é fleumático. O fleumático, gente, é outro ritmo. Eu já queria que ele mudasse hoje.
Mas ele tem um ritmo diferente do meu. Então ele tem o tempo dele de processar, ele tem o tempo dele de observar, ele tem o tempo de discernir, ele tem o tempo de agir, o tempo de colocar em prática, o tempo daquilo começar a gerar resultado. Então, até isso, eu precisei ter paciência de esperar. E outra coisa, eu parei de tratar meu marido como um filho. Então, várias coisas que eu pedia pra ele, eu pedia como se ele fosse um filho. Sabe, poxa, pendura a toalha, pô, me ajuda aqui. Cara, a casa é dele também. Os filhos são dele também. É tudo dele também. Eu não sou a dona da casa. Nós somos os donos da casa. Então, a hora que eu comecei a mudar a forma como eu enxergo meu marido, isso mudou. Gente, mudou tanto, até de eu mudar o pijama que eu durmo. Porque eu adorava dormir com um pijaminha fofinho, bonitinho, igual das meninas. Mas eu falei, gente, meu marido não quer dormir com uma criança, ele quer dormir com uma mulher. Então, eu tive que olhar tantas coisas pra dentro de mim, tantas coisas pra dentro de mim, que não era sobre eu ficar cutucando, enchendo o saco dele o tempo inteiro pra ele mudar, mas era o que eu, Fabi, podia fazer de melhor. Eu podia fazer de melhor, focar em mim, porque eu não consigo controlar o outro, eu não consigo influenciar o outro, mas se o outro levanta a voz, eu não influencio isso, mas eu influencio o meu tom de voz. Se o outro quer ficar me azucrinando, eu não consigo influenciar naquilo, eu não consigo controlar, mas eu consigo influenciar a mim mesma. Então, a hora que eu entendi que eu tinha o poder pra ter o relacionamento que eu queria, porque era através da minha mudança, eu parei de ficar esperando isso do outro, eu comecei a mudar, eu comecei a fazer a minha parte. E ele veio por consequência. Gente, isso tem tantas camadas, porque quando eu decidi me cuidar mais, ele decidiu se cuidar mais. Quando eu decidi competir no taekwondo, ele decidiu fazer o triatlon. Então, assim, até. Você percebe? Eu tomei decisões, ele decidiu. Eu tomei decisões, ele decidiu. Hoje, ele toma decisões. E eu acompanho. Ele toma decisões e eu sustento. Porque chegou um momento que a gente inverteu. Ele virou o dono da casa. Ele virou o sacerdote do lar. A função do homem, gente, é a cabeça. E a função da mulher é o corpo. Todas as vezes que eu estava sendo a cabeça da relação, eu estava invertendo o papel. É o homem que dá visão, é o homem que dá direção, é o homem que dá o norte, é o homem que toma a decisão. Eu, como mulher, eu sustento o corpo, eu sustento a cabeça, eu sustento a visão. E eu sei que tem muita gente que ainda não entende isso, não aceita esse lugar, mas eu garanto pra você que eu tenho certeza que muitas das dores que você tem hoje no seu relacionamento é porque você ainda não entendeu o seu papel dentro do relacionamento. Isso não significa que eu parei de produzir, isso não significa que eu parei de trabalhar, isso não significa que eu não ganho meu dinheiro, que eu não tenho minhas metas, que eu não tenho meus objetivos, que apesar que tudo que eu ganho é dele também, o que ele ganha é meu também, não existe dinheiro meu e dinheiro dele. Mas tem os projetos que eu tô à frente, tem os projetos que ele tá à frente, né, em questão de responsabilidade, mas não existe um projeto que eu esteja, que ele não esteja emocionalmente comigo. Ele pode não estar fisicamente, ele pode não estar estrategicamente, mas emocionalmente ele está comigo. E a mesma coisa vice-versa. Tem projetos que ele toca, mas eu estou com ele emocionalmente, eu estou dando suporte para ele naquele projeto. Então, a hora que a gente começa a entender essas coisas, quando eu começo a entender papéis, e quando eu começo a entender qual é o meu papel dentro do relacionamento, e mais do que papel, qual é a minha obrigação, gente, o jogo vira. Então, o que eu quero falar para vocês é que não desista do casamento, porque existe saída. Mas a gente não vai ter saída com o ego inflado, querendo impor a sua vontade a todo custo. Precisamos aparar as arestas, precisamos tirar os excessos e a gente precisa tirar as nossas convicções para que exista uma única convicção. E para isso a gente vai ter que moer o ego mesmo, vai ter que aprender a baixar tom de voz, vai ter que aprender a ouvir, vai ter que aprender a falar na hora certa, vai ter que aprender a falar da forma certa, vai ter que aprender a curar as feridas do teu marido, ele vai ter que aprender a curar suas feridas e não causar mais feridas. Pedir perdão todas as vezes que você errar e mesmo quando você não tiver errado, pedir perdão também, porque não é sobre estar errado, mas é sobre ser feliz. Uma pessoa que está sempre certa, eu te garanto que não existe felicidade nesse lugar, tá bom? Espero que esse podcast faça sentido. Manda para quem você acredita que precisa e a gente se encontra no nosso próximo Café com Joia.